Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro de Josué, capítulo de número 8, dos versículos 30 a 35. Assim está escrito: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a leitura da lei. Ela aumenta a nossa disposição em vários sentidos. Aqui nós encontramos quando Josué estava já liderando este povo, conforme Deus lhe havia falado, após a morte de Moisés, encorajando e animando para que ele seguisse à frente. Eles tinham atravessado o Jordão e agora tinham diante deles a cidade de Jericó, que eles, por bondade de Deus, também venceram aquela cidade, e logo adiante tinha uma outra pequena cidade, a cidade de Ai, que estava também no caminho deles para ser vencida. E ocorre que a vitória do povo de Israel contra a cidade de Jericó foi uma vitória esplendorosa, marcou a vida daquelas pessoas que moravam ali por redor, ao ver o que acontecera em Jericó, através da mão poderosa de Deus, em confirmar para o seu povo aquela terra que ele lhe havia prometido. E eles então venceram a Jericó, subjugaram aquele povo. Uma vitória que trouxe alegria, regozijo, gratidão, satisfação. Foi uma grande vitória, na verdade. Uma vitória inesquecível. E, passado esta vitória, eles agora vão se encontrar com a cidade de Ai. E já não vão com a mesma disposição com que eles foram diante de Jericó. Porque diante de Jericó, todos rodearam a cidade uma vez por dia, e no 7º dia, eles a rodearam 7 vezes. E então, quando deram o grito, a cidade veio abaixo e eles entraram e possuíram. Agora, diante de Ai, uma cidade pequena, aparentemente inexpressiva, então levaram-se poucas pessoas, não se tiveram o devido cuidado, e aí venceu o povo de Israel. Eles voltaram decepcionados, envergonhados, porque não atentaram para a orientação do Senhor. E alguns deles morreram naquela peleja. Então, quando
Josué vai diante do Senhor Deus para falar com ele sobre o que estava acontecendo. Então nós observamos que depois de resolvida aquela situação, por que os israelitas foram derrotados pela cidade de Ai? Por causa de um pecado cometido por Acã, e ele colocou como se tivesse escondido. Mas este foi o motivo que levou-os a uma derrota. O descuido desta pessoa, Acã. E depois de Josué perguntar ao Senhor, o Senhor disse a ele que anátema havia no meio do povo. E ele então trata este assunto, dá a devida correção, conforme Deus havia orientado, e agora então eles vão enfrentar Ai, e eles têm ali agora uma grande vitória, porque o impedimento, o embaraço que estava atrapalhando foi removido. Nós aprendemos aí uma coisa muito importante. Josué era quem Deus escolheu para liderar o povo. E dentre aqueles que lhe eram submissos, estas pessoas, enquanto estavam unidas, obedientes, sinceras, leais e fiéis, eles triunfaram, eles tiveram vitória. Mas quando alguém se julgou no direito de, ao cometer uma transgressão, um pecado, uma rebelião diante do Senhor, por colocar a mão naquilo que não era permitido, e escondeu, ficou quieto, como que diz, ficou na miúda, como que se nada tivesse acontecido, mas ele causou um prejuízo ao povo de Deus, que teve uma derrota, e vários morreram inocentemente. Mas Josué não passou o pano por cima. Ele, quando se viu nessa situação, ele foi orar a Deus. Por que aconteceu aquilo? Qual era a situação daquela derrota? E Deus revela então para ele o que foi que aconteceu. E eles então passam por todas aquelas tribos e pelas famílias, e chega à família de Acã, e Acã confessa o que foi que ele fez. E Josué não aliviou para Acã, não. Não, tá tudo bem, você fica por aqui, o tempo vai apagar isso aí, tá tudo certo. Não, nada disso. Ele sentenciou a Acã e a sua família, e eles foram apedrejados. E depois disto, eles voltaram a enfrentar a cidade de Ai e venceram. Então, são lições para os dias atuais. Quando houver algum problema, algum prejuízo, o desenvolvimento da obra de Deus, é preciso consultar ao Senhor e saber o que é que está acontecendo. E se o Senhor revelar que há pecado no meio do povo, é preciso passar família por família até chegar aonde está o culpado por aquela situação. E ao encontrá-lo, não se deve passar a mão por cima, de maneira nenhuma, fechar os olhos, fazer que não está vendo. É preciso tratar, é preciso corrigir, é preciso discipliná-lo à luz da palavra de Deus, para que os demais não sofram inocentemente e não tenham prejuízos na vida espiritual. Josué nos dá esta lição. Que bom se pudessem olhar para este texto e observar os dias em que estamos atravessando, como é que estes problemas estão sendo tratados, eles estão sendo deixados no meio do povo, porque ninguém mais tem coragem para mexer nestes assuntos, porque estão todos comprometidos. Mas é preciso atentar o que diz a palavra de Deus, porque uma derrota no meio do povo de Deus envergonha o nome do Senhor. E o Senhor não terá por inocente quem age desta forma, trazendo vergonha ao seu nome, como fez Acã. Então Josué, resolvido este problema, vencido a cidade de Ai, então ele agora levanta um altar, edifica um altar ao Senhor, demonstrando a gratidão do seu coração por Deus ter revelado a ele o que tinha acontecido, dado a ele a graça para resolver aquela situação, enfrentar a cidade segunda vez, porém desta vez com vitória. E ele então edifica um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, lá no monte de Ebal, e traz aquele povo de volta para si, novamente
para que coloque diante dos ouvidos dele a lei do Senhor, que faça novamente a leitura da lei do Senhor, da palavra do Senhor, para aquele povo, para que eles tivessem atenção, o que é que Deus estava dizendo na sua palavra. E entre os textos da palavra que foi lido, foram lidas também aquelas duas partes onde Deus fala sobre a bênção e a maldição. A bênção prometida para Israel quando obedeceres. Então, quando houver obediência, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre o povo do Senhor, através daquele monte de Ebal. Mas no monte de Gerizim, conforme nós observamos aqui, para o monte de Gerizim, eram as maldições. Então, para aqueles que desobedecessem. Então, era muito importante que se observasse este procedimento. E então diz-nos aqui que ele reuniu todo Israel, os anciãos, os príncipes, os juízes, os sacerdotes, enfim, todos aqueles que estavam ali, os levitas e todo o povo. E então leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E diz: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos estrangeiros que andavam no meio deles. Quer dizer, Josué não deixou nada por esquecimento. Ele leu todas as palavras do livro da lei. Trouxe novamente à memória daquele povo o que é que diz a palavra de Deus. E nós observamos que, à luz desta atitude de Josué diante do povo de Israel, isso teve como sequência na vida deles o resultado da leitura da lei, da leitura da palavra de Deus, aumentou a disposição daquele povo de 5 maneiras. Então nós, ao observar isso, certamente vai servir de lições para os nossos dias também, para nos ater à palavra de Deus. Ela não pode ficar no esquecimento, ela não pode ficar num canto isolada. Ela é preciso estar sempre à nossa mão e aos nossos olhos e também nos nossos lábios, para que não venhamos a nos esquecer da palavra de Deus, mas que a leitura da palavra de Deus, ela vai aumentar a nossa disposição. E nós vamos observar quando a palavra de Deus aumenta a nossa disposição, de que maneiras ela faz isto e como as coisas vão melhorar para todos nós. Porque a palavra de Deus tem essa finalidade. Onde ela se estabelece, onde ela é reverenciada, onde ela é obedecida, esta palavra tem um efeito poderoso, porque é uma palavra viva. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante. É uma palavra que produz resultados para Deus. Então Josué teve este cuidado de, mais uma vez, trazer esta palavra diante daquele povo. Como lá no final, quase próximo do fim da sua vida, ele reuniu novamente aquele povo e trouxe mais uma vez a lembrança do que Deus havia dito a respeito daquele povo, para que eles seguissem em obediência ao Senhor. Então nós observamos que, dada a condição do povo e a vulnerabilidade que eles se colocam muitas das vezes, eles parece que se esquecem do que diz a palavra de Deus. E por isso há necessidade urgente de colocar sempre a palavra de Deus, a leitura, a aplicação, a explicação desta palavra diante das pessoas, para que eles não caiam no esquecimento.
porque em cair no esquecimento vão enveredar por outros caminhos e vão atrair prejuízos para si e para os outros. Mas quando a palavra de Deus está no lugar que lhe é devido, esta palavra se encarrega de operar nos corações de acordo com o propósito de Deus e levar aquelas vidas para mais perto de Deus, para o temor, para a obediência, para a fidelidade e para a disposição de ser nas mãos de Deus aquilo que o Senhor escolheu para que cada um de nós sejamos nas suas mãos. Então, a primeira maneira que nós encontramos aqui, que a leitura da lei ou da palavra de Deus, ela aumenta a nossa disposição, para cultuar. Veja que quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele não tem ânimo, ele não tem disposição para cultuar a Deus, porque ele não tem elementos fundamentados no seu interior para cultuar ao Senhor. Mas quando a palavra de Deus é feita a leitura, ela aumenta essa disposição nas pessoas e colocam-as em movimento, e elas têm alegria e prazer de cultuar a Deus, de oferecer um culto, como Josué fez ao edificar este altar ao nome do Senhor. Então, a leitura da palavra de Deus, ela sempre vai contribuir, ela sempre vai melhorar a nossa adoração, a nossa maneira de cultuar ao Senhor, de oferecer para Ele um culto, porque o culto a Deus aprovado, ele é centrado na palavra de Deus. Então, para que isto se torne claro, visível e acessível diante de nós, há necessidade de que se faça constantemente a leitura da palavra de Deus, porque ela vai aumentar a nossa disposição para cultuar ao Senhor. E é só a Ele que se deve prestar culto, a mais ninguém. Só Deus deve ser cultuado e adorado. Então nós observamos a primeira maneira em que a leitura da palavra de Deus aumenta a nossa disposição para que possamos cultuar a Deus da melhor maneira que a palavra de Deus nos esclarece. Ao fazer assim, o nome do Senhor será glorificado, nossa vida será encorajada, edificada e despertada, porque vamos entender como é que se cultua a Deus. Isto através da disposição que foi aumentada como resultado da leitura da palavra de Deus. Então, a primeira maneira de que a leitura da palavra de Deus aumenta a nossa disposição é para cultuar ao Senhor. A segunda maneira que a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição é no sentido de que, primeiro, nós vamos ouvir o que a leitura está nos dizendo e nós vamos procurar avaliar a nossa vida, a nossa conduta diante daquela palavra que recebemos, daquela leitura que nos foi feita, daquele esclarecimento da palavra de Deus. E isto vai aumentar a nossa disposição para obedecer o que diz a palavra do Senhor. O povo de Israel, quando Josué os chamou, já quase no final, ele disse: tudo isto faremos e obedeceremos, serviremos ao Senhor e nem o outro. Então eles se colocaram na condição para obedecer, para continuar. Então a leitura da palavra de Deus vai aumentar em nós a disposição para obedecer a Deus. Sem a palavra, nós somos levados a entrar por um caminho de desobediência. Mas com a palavra, ela norteia o nosso caminho e nos leva a andar pela obediência. E o próprio Deus, através de Samuel, deixou registrado: melhor é obedecer do que oferecer sacrifícios. A obediência, ela é primordial na vida do cristão, daquele que relaciona-se com o Senhor nosso Deus.
E só a palavra de Deus é que vai aumentar em nós a disposição para obedecer integralmente à vontade do Senhor, sem reclamar, sem questionar e sem procurar alterá-la, mas cumpri-la como Deus determina que façamos. Então, esta segunda maneira do aumento da disposição que a leitura da palavra de Deus traz para nós, nos leva para a obediência. O filho obediente agrada o coração do Pai. Mas a terceira maneira que nós encontramos é que a leitura da palavra de Deus, não somente ela vai aumentar a nossa disposição para cultuar a Deus, como aumentar a nossa disposição para obedecer a Deus, mas a leitura também vai aumentar a nossa disposição para valorizar a palavra de Deus. Quanto mais lemos, mais tomamos conhecimento, mais valorizamos a palavra de Deus, mais ela se torna prioritária na nossa vida, porque é a palavra de Deus e nós não podemos viver sem as palavras de Deus. Nós precisamos lê-la, precisamos ouvi-la, porque ela vai aumentar a nossa disposição para valorizarmos corretamente a palavra de Deus. Então veja como é interessante a leitura da palavra de Deus. É algo que não pode ser desprezado, não pode ser adiado. Precisamos ter isto constantemente, diariamente conosco, para não perdermos o rumo. Porque só com a palavra de Deus em mente e no nosso ouvido a cada dia, através da leitura, ela vai aumentar a nossa disposição e vamos então valorizar a palavra de Deus. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem obedecido à vontade do Senhor? Você tem cultuado a Deus de maneira correta, à luz do que diz a palavra de Deus? Então aqui está estas maneiras pelas quais a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição, tanto para cultuar, quanto para obedecer, quanto para valorizarmos a palavra de Deus. Mas a quarta maneira que nós encontramos é que a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição de assumir um compromisso com Deus, ter um comprometimento com Deus. Porque a palavra é de Deus e ela nos leva a Deus. Então, quando lemos a palavra, ela vai aumentar a nossa disposição de afirmar diante do Senhor que nós estamos comprometidos com Ele e dizemos sim para Deus. Como o Senhor quer que seja a tua vontade cumprir-se na minha vida. Então nós só tomamos este passo quando nós estamos atentos ao que diz a palavra. Então a leitura da palavra vai aumentar a nossa disposição em nos comprometer diante do Senhor, em nos colocar à disposição de Deus para o que Ele quer. Então esta é a quarta maneira da leitura da palavra de Deus em aumentar a nossa disposição para assumir compromissos com Deus. E a quinta maneira da leitura da palavra de Deus, que vai aumentar a nossa disposição para ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos lendo a palavra. Uma coisa é ler a palavra, outra coisa é ouvir a voz de Deus.
porque Deus fala. Deus nunca deixou de falar. Ele continua falando. E felizes são aqueles que podem, através da leitura da palavra de Deus, terem a disposição aumentada para tornar-se sensíveis para ouvir a voz de Deus. Uma voz meiga, suave, maravilhosa. Às vezes ela vem no trovão, no redemoinho, outras vezes ela vem no silêncio, mas ela sempre vem. E a única maneira de nós termos condições para ouvir a voz de Deus é ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia. Lendo a palavra de Deus, ela vai aumentar a nossa disposição para ouvir a voz de Deus falando conosco. E quão maravilhoso é quando podemos ouvir a voz de Deus, entender e discernir o que ele fala e como fala. E após isto, fazer o que a voz nos orientar e determinar que seja feito. Mas então olha como é interessante a leitura da palavra de Deus. Não se pode descuidar. Há pessoas que leem tantas coisas, mas não leem a palavra de Deus. Há outros que não têm o hábito da leitura da palavra de Deus. É um livro fechado. Parece que só se abre quando se vai às reuniões. Não sendo isto, o livro permanece fechado. E este livro fechado significa que não haverá a disposição, o aumento da disposição na vida das pessoas para que eles se interem dos propósitos e da vontade de Deus e possam estar atentos a como se colocar na direção de Deus, para que através da disposição aumentada, que a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição, nós vamos entender em que caminhos podemos ir, de que maneira isto vai contribuir para a nossa vida. Então, há necessidade disto. Foi por isso que Josué chamou o povo e, mais uma vez, fez a leitura do livro da lei, falando sobre a bênção, falando sobre a maldição e outras coisas. E disse, e não deixou nenhuma palavra ficasse sem que fosse lida. Ele leu na íntegra. Ele leu tudo quanto estava escrito. Então nós precisamos ler também toda a palavra de Deus, sem deixar nenhuma parte de fora, mas lê-la do começo ao fim, porque ali está o registro, o propósito, o plano e a direção de Deus para a nossa vida. E à medida em que nós vamos lendo e tomando conhecimento, esta palavra vai aumentando a nossa disposição e vai nos direcionando de várias maneiras sobre o valor desta leitura em aumentar a nossa disposição. Então nós vimos aqui 5 maneiras em que a leitura da palavra de Deus aumenta a nossa disposição. A primeira maneira em que a leitura da palavra de Deus aumenta a nossa disposição é que ela nos aumenta a nossa disposição para nós termos aptidão para cultuar a Deus da maneira correta. Conforme o próprio Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nós vamos aprender com a leitura da palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição, na nossa maneira de cultuar a Deus, da maneira correta, como ele estabelece na sua palavra. Segunda maneira, nós observamos que
A leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição para obedecer sem reservas o que Deus nos disser. A terceira maneira é que a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição para valorizar a palavra de Deus. Não somente ler, mas atribuir a ela o valor que lhe é próprio, como palavra de Deus. Em quarto lugar, nós observamos que a leitura da palavra de Deus vai aumentar a nossa disposição para que possamos assumir um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Assumir responsabilidades diante do Senhor. E a quinta e última maneira é que a leitura da palavra de Deus, ela vai aumentar a nossa disposição para ouvir a voz de Deus. E na palavra nós temos elementos que vão nos capacitar e orientar a maneira de procedermos para que a nossa audição ela esteja afinada para ouvir a voz de Deus. Deus fala com quem está pronto e disposto a ouvi-lo. E a leitura da palavra de Deus vai aumentar em nós esta disposição de ouvir a voz de Deus. Então veja aí 5 maneiras em que a leitura da palavra de Deus aumenta a nossa disposição. Que possamos fazer bom uso destas 5 maneiras e crescermos em graça, em fé, em experiência, em comunhão, em afinidade com Deus. E que sejamos um instrumento nas mãos do Senhor. E que Ele cumpra em nós aquilo que é o seu propósito, mas que nós tenhamos a base certa, estabelecida no nosso coração, que se firma e fortalece através da leitura da palavra de Deus. Não se descuide, leia, leia, leia a palavra de Deus. Ela vai melhorar, ela vai aumentar a sua disposição e melhorar a sua maneira de entender e servir a Deus e usufruir dele as bênçãos que ele certamente encaminhará para aqueles que o fizerem com alegria e gratidão. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.